Rafael Mendes, CEO bilionário de 42 anos de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, decide se infiltrar como faxineiro em sua própria corporação, após descobrir índices alarmantes de insatisfação entre os funcionários. O que ele esperava ser apenas uma investigação corporativa se transforma em uma jornada devastadora de descobertas. Ao vivenciar a realidade invisível dos trabalhadores da base, Rafael confronta verdades dolorosas sobre desigualdade, desrespeito e desumanização dentro de sua empresa. Entre conversas nos corredores vazios, confidências nos vestiários e humilhações silenciosas, ele testemunha um mundo que sua posição privilegiada sempre manteve oculto. O que começou como curiosidade empresarial se torna uma crise existencial, que o forçará a questionar tudo o que construiu e a repensar o verdadeiro significado de liderança e humanidade. Rafael Mendes segurou o uniforme azul marinho nas mãos e observou o tecido barato por um longo momento. Nunca imaginou que estaria fazendo aquilo. Aos 42 anos, comandava uma empresa avaliada em bilhões de reais, circulava entre os mais poderosos do país e tinha seu rosto estampado em capas de revistas de negócios. Mas naquele instante, trancado no banheiro de um hotel discreto na zona sul de São Paulo, ele não era o CEO Rafael Mendes. Era apenas mais um trabalhador anônimo, prestes a começar o turno da madrugada. A ideia havia surgido 3 semanas antes, durante uma reunião tensa com o diretor de recursos humanos. Os números eram claros e alarmantes. A rotatividade de funcionários havia disparado, as avaliações internas despencaram e havia rumores crescentes de processos trabalhistas. Marcelo, seu braço direito, sugeriu contratar uma consultoria externa. Rafael recusou. Consultores só mostravam o que as pessoas queriam que eles vissem. Ele precisava da verdade nua e crua, sem filtros corporativos e apresentações em PowerPoint. Foi então que a ideia surgiu: infiltrar-se, ver com os próprios olhos, sentir na pele. Vestiu o uniforme devagar, ajustando o crachá falso que identificava Roberto Silva como novo funcionário da equipe de limpeza. Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Havia deixado a barba crescer por 2 semanas, tingido os fios grisalhos de preto e adotado óculos de grau com armação simples. A transformação era surpreendente. O bilionário desaparecera, substituído por um homem comum, cansado, anônimo. O relógio marcava 4h30 da manhã, quando Rafael estacionou seu carro alugado, um Chevrolet Onix branco batido, no estacionamento dos funcionários, bem longe da garagem reservada aos executivos. O edifício corporativo da Mendes Tech se erguia imponente contra o céu ainda escuro de São Paulo, suas janelas espelhadas, refletindo as primeiras luzes da cidade que acordava. Ele conhecia cada andar daquele prédio, mas nunca havia entrado por aquela porta. A entrada de serviço ficava nos fundos, uma porta metálica desbotada ao lado dos contêineres de lixo. Rafael sentiu um aperto no peito ao perceber o contraste. Enquanto o lobby principal ostentava mármore italiano e obras de arte contemporânea, ali havia apenas concreto rachado e lâmpadas fluorescentes piscando. Dentro, um corredor apertado levava à sala de registro de ponto. 3 pessoas já aguardavam na fila, uniformizadas, com expressões vazias de quem encara mais um dia de trabalho sem qualquer entusiasmo. Ninguém conversava. O silêncio era pesado, quase opressor. Rafael registrou o ponto às 4h55 da manhã, seguindo as instruções que havia recebido por e-mail. Seu supervisor seria um homem chamado Valdir, responsável pela equipe de limpeza do turno da madrugada. "Você é o Roberto Novo?" Uma voz rouca cortou o silêncio. Rafael virou-se e encontrou um homem baixo, por volta dos 60 anos, com bigode grisalho e olhos fundos que pareciam não dormir havia décadas. Valdir. "Sou sim, senhor." "Primeiro dia", respondeu Rafael, esforçando-se para suavizar o sotaque educado que sempre o acompanhara. "Aqui não tem senhor não, rapaz. Me chama de Valdir. Vem comigo. Vou te mostrar o material e passar suas áreas." Seguiram por corredores que Rafael jamais havia percorrido, mesmo tendo projetado aquele edifício junto aos arquitetos. Eram os bastidores, as veias ocultas do prédio, onde a infraestrutura ficava exposta e a estética corporativa desaparecia. Canos aparentes, paredes sem pintura, cheiro de produtos químicos de limpeza. O depósito de materiais era minúsculo e desorganizado.
baldes empilhados, vassouras com cerdas gastas, panos de chão manchados. Valdir entregou a Rafael um carrinho de limpeza que rangia a cada movimento. Sua área vai ser do 12º ao 15º andar. Banheiros, copas, corredores e salas de reunião. Tem que estar tudo impecável antes das 7 da manhã, quando o pessoal começa a chegar. 3 horas para fazer tudo, dá conta? Rafael engoliu seco. Do 12º ao 15º andar. 4 andares inteiros. Sozinho, em 3 horas. Dou conta sim, respondeu tentando soar confiante. Ótimo, qualquer coisa me procura, mas não me procura muito, porque eu tenho meus andares também e ainda preciso conferir o trabalho de todo mundo. Valdir deu um sorriso cansado e foi embora, deixando Rafael sozinho com seu carrinho rangente. O 12º andar estava escuro e silencioso. Rafael empurrou o carrinho pelo corredor, o barulho das rodas ecoando de forma fantasmagórica no espaço vazio. Aquele era o andar do departamento financeiro, onde trabalhavam mais de 50 pessoas durante o dia. Agora, parecia um cemitério corporativo. Começou pelos banheiros, seguindo uma rotina que jamais imaginara precisar aprender. Limpar os vasos sanitários, esfregar os azulejos, passar pano no chão. Cada movimento era mecânico, repetitivo, embrutecedor. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários e apertar as mãos de ministros, agora mergulhavam em baldes de água com desinfetante. Foi no 3º banheiro que Rafael encontrou algo que o fez parar. Escrito com caneta na parede da cabine, em letras pequenas e desesperadas: "Não aguento mais trabalhar aqui. Só não me demito porque preciso do dinheiro." Ele ficou olhando para aquela frase por um longo minuto. Quem havia escrito aquilo? Que tipo de desespero leva alguém a rabiscar um desabafo na parede de um banheiro corporativo? Tentou limpar a inscrição, mas a caneta havia penetrado fundo na tinta. A frase permaneceu resistente, como um grito silencioso que se recusava a ser apagado. Já passava das 6 da manhã, quando Rafael chegou ao 15º andar, o corpo doendo de uma forma que não experimentava havia anos. Suas costas latejavam, os joelhos protestavam a cada agachamento, as mãos estavam vermelhas e ásperas. E ele só havia trabalhado pouco mais de 1 hora. Na copa do 15º andar encontrou outra pessoa. Uma mulher negra por volta dos 50 anos limpava a geladeira com movimentos lentos e precisos. Ela usava o mesmo uniforme azul marinho, mas o dela estava desbotado e remendado em alguns lugares. "Bom dia", Rafael cumprimentou tentando soar amigável. A mulher levantou os olhos surpresa. Não devia estar acostumada a ser cumprimentada. "Bom dia", respondeu com um sorriso tímido. "Você é novo, né? Não te vi antes. Primeiro dia. Sou o Roberto. Neuza. Prazer." Ela voltou a esfregar a geladeira. "Você pegou os andares do Valdir hoje?" "Peguei. Do 12º ao 15º. Neuza soltou um suspiro compreensivo. "É puxado, né? Mas você se acostuma. Eu tô aqui há 12 anos. No começo achei que ia morrer. Hoje meu corpo já nem reclama mais." 12 anos. Rafael sentiu um peso no peito. Aquela mulher limpava seu prédio havia 12 anos e ele nunca havia notado sua existência. "É difícil trabalhar aqui?" perguntou genuinamente curioso. Neuza parou o que estava fazendo e olhou para ele com uma expressão que misturava tristeza e resignação. "Olha, é trabalho, né? A gente faz o que tem que fazer. O salário não é grande coisa, mas paga as contas. O difícil mesmo não é o trabalho pesado." Ela hesitou como se ponderasse se deveria continuar. "O difícil é ser invisível." "Como assim?" "A gente limpa esse prédio inteiro, deixa tudo brilhando, mas ninguém vê a gente. As pessoas passam por nós como se fôssemos fantasmas. Tem gente que trabalha aqui há anos e nunca disse um bom dia para mim. Tem outros que tratam a gente mal, sabe? Como se fôssemos menos." Rafael sentiu um nó na garganta. Tentou lembrar quantas vezes havia cumprimentado a equipe de limpeza. Quantas vezes sequer havia reparado em sua presença. Mas o pior, Neuza continuou, sua voz baixando até quase um sussurro, é ver o tanto que eles desperdiçam. Comida jogada fora toda a santa semana nas festas de aniversário. Computadores novos jogados no lixo porque querem um modelo mais novo. E a gente aqui ganhando uma miséria vendo tudo isso. Dói, sabe? Ela limpou uma lágrima que escapou pelo canto do olho e voltou a esfregar a geladeira, como se quisesse apagar também aquela conversa. Rafael terminou sua limpeza em silêncio, as palavras de Neuza ecoando em sua mente.
Quando desceu para registrar a saída às 7h15, 15 minutos atrasado porque não conseguiu terminar tudo a tempo, seu corpo estava exausto e sua mente perturbada. No vestiário, enquanto trocava de roupa, ouviu uma conversa entre dois colegas de limpeza. "Cara, eu não sei se aguento mais um mês aqui", dizia um rapaz jovem. Não devia ter mais de 25 anos. "O supervisor da TI ontem me xingou porque eu passei pano no chão enquanto ele estava trabalhando. Disse que eu estava atrapalhando." "É assim mesmo, mano. Eles acham que são donos do mundo", respondeu o outro. "Semana passada, uma diretora derramou café no carpete e ficou me olhando como se eu fosse obrigado a limpar na hora, na frente de todo mundo, enquanto ela ria com as amigas dela. E a gente não pode reclamar, né? Se reclamar, é mandado embora. Tem uma fila de gente querendo nossa vaga." Rafael saiu do vestiário com as pernas trêmulas. Não pela exaustão física, mas pelo peso emocional daquela manhã. Entrou no carro alugado, dirigiu até o hotel e, quando finalmente ficou sozinho no quarto, sentou-se na cama e deixou as lágrimas caírem. O que ele havia criado? Que tipo de empresa estava construindo? Aquilo era apenas o primeiro dia, e Rafael sabia com uma certeza dolorosa que o pior ainda estava por vir. Rafael acordou com o corpo inteiro doendo. Cada músculo gritava em protesto, lembrando-o das 3 horas de trabalho intenso da madrugada anterior. Olhou para o relógio no criado mudo. 2 da tarde. Havia dormido quase 6 horas, mas a exaustão ainda pesava em seus ossos como chumbo. Levantou-se com dificuldade e caminhou até o espelho. Os olhos estavam inchados, marcados por uma noite de sono agitado e pensamentos perturbadores. As palavras de Neuza não saíam de sua cabeça. O difícil é ser invisível. Quantas vezes ele havia tornado pessoas invisíveis? Quantos funcionários passavam por ele diariamente sem que ele sequer erguesse os olhos do celular? A verdade doía mais que qualquer dor física. Tomou um banho demorado, tentando relaxar os músculos tensos, e pediu comida pelo aplicativo. Enquanto esperava, abriu o notebook e verificou os e-mails corporativos. Centenas de mensagens não lidas, reuniões remarcadas. Marcelo, seu diretor de operações, havia enviado 5 e-mails perguntando sobre sua ausência repentina. Rafael havia inventado uma desculpa vaga sobre precisar resolver questões pessoais urgentes e que ficaria fora por 2 semanas. Ninguém questionou. Quando você é o dono, ninguém questiona. Respondeu apenas o essencial e fechou o computador. Precisava manter o foco. Aquela missão era maior que qualquer reunião de negócios ou relatório trimestral. Era sobre entender a alma de sua empresa, por mais doloroso que isso fosse. Às 4 da manhã do segundo dia, Rafael estava de volta ao estacionamento dos funcionários. A mesma porta metálica desbotada, o mesmo corredor apertado, as mesmas expressões vazias das pessoas na fila do ponto. Valdir o cumprimentou com um aceno breve e entregou-lhe o carrinho de limpeza. "Hoje você vai fazer do 8º ao 11º andar. Mesma coisa, banheiros, copas, corredores. Tem uma reunião marcada para começar às 6 da manhã no 10º andar. Então capricha lá, tá bom?" Rafael assentiu e seguiu para seus andares designados. O 8º andar abrigava o departamento de marketing e recursos humanos. Enquanto limpava os banheiros, encontrou mais pichações nas paredes das cabines. Uma delas dizia: 3 anos aqui e ainda ganho menos que o necessário para viver com dignidade. Outra: minha depressão começou neste prédio. Cada frase era como uma punhalada. Rafael tentou se concentrar no trabalho, mas era impossível ignorar aqueles gritos silenciosos de desespero. Foi no 9º andar, enquanto limpava a copa, que ouviu vozes vindas de uma sala de reunião próxima. A porta estava entreaberta. Curioso e buscando entender melhor a dinâmica de sua empresa, aproximou-se silenciosamente. Dentro da sala, 3 pessoas conversavam em tom descontraído. Rafael reconheceu as vozes: Carolina, diretora de marketing, Bruno, gerente de vendas, e Patrícia, coordenadora de RH. Ele os conhecia bem. Havia promovido cada um deles pessoalmente. "Você viu o e-mail que o Mendes mandou?", dizia Carolina, sua voz carregada de sarcasmo, falando sobre valorizar nosso capital humano e cultura de empatia. "É cada discurso bonito." Bruno soltou uma risada amarga. "Discurso bonito não paga as contas de ninguém. A gente congela os salários da base há 2 anos, corta benefícios, aumenta a carga de trabalho e ele vem falar de empatia? É piada.
Pior é que ele realmente acredita nisso, complementou Patrícia. Ele vive numa bolha, gente. O homem não faz ideia do que acontece nos andares de baixo. Acha que todo mundo aqui é feliz, porque tem mesa de pebolim e café grátis. Enquanto isso, ele compra mais um iate e sai em revista falando de propósito e impacto social. Carolina suspirou. Olha, eu gosto do meu salário, não vou mentir, mas às vezes me sinto suja ganhando o que ganho, enquanto tem gente aqui passando necessidade. É o jogo, Carol, disse Bruno. A gente faz nossa parte, leva o salário para casa e não pensa muito nisso. Se a gente parar para pensar, enlouquece. Rafael afastou-se daquela porta com o coração acelerado e as mãos tremendo. Aquelas não eram pessoas ruins, eram profissionais competentes que ele respeitava. E ainda assim, todos fingiam, todos participavam de um teatro corporativo onde os discursos bonitos mascaravam uma realidade cruel. E o pior, eles tinham razão sobre ele. Ele vivia numa bolha. Terminou a limpeza do 9º andar no piloto automático, a mente distante, processando o que havia acabado de ouvir. Quando chegou ao 10º andar para preparar a sala de reunião das 6 da manhã, encontrou Neuza novamente, limpando os vidros das janelas. Oi, Roberto. Ela cumprimentou com um sorriso cansado. Segundo dia sobrevivido, né? Tá sendo mais difícil do que eu imaginava. Rafael admitiu, a voz carregada de uma sinceridade que surpreendeu a si mesmo. Você parece diferente dos outros que entram aqui. Neuza o observou com atenção. Tem um jeito, não sei, mais sensível. Geralmente os novos vêm durões querendo provar que aguentam tudo. Você parece que está sentindo as coisas de verdade. Rafael não soube o que responder. Neuza se aproximou baixando a voz. Posso te dar um conselho? De quem já está aqui há muito tempo? Claro, não se apega muito. Não tenta fazer amizade com todo mundo. Não se envolve nas histórias dos outros, porque senão você vai sofrer demais. Eu já vi gente boa demais ser esmagada aqui dentro. Gente que se importava, sabe? Essa empresa, ela tira isso da gente. O cuidado, a empatia. Vira só sobrevivência. As palavras de Neuza eram como um espelho cruel refletindo a realidade que Rafael havia criado sem perceber. Ele queria protestar, dizer que não era bem assim, mas não podia, porque era exatamente assim. E você? Perguntou ele. Como você ainda consegue se importar depois de 12 anos? Neuza soltou um riso triste. Quem disse que eu ainda me importo? Eu faço meu trabalho, levo meu dinheiro e vou embora. Meu coração eu deixo lá fora, na porta. Senão não sobrevivo. Ela voltou a limpar os vidros, encerrando a conversa. Rafael ficou parado ali por um momento, observando aquela mulher que havia aprendido a se proteger, transformando-se em máquina. Às 5h45, Rafael terminava os últimos detalhes na sala de reunião do 10º andar, quando ouviu vozes se aproximando. Rapidamente, pegou seu carrinho e tentou sair discretamente, mas 3 executivos entraram antes que conseguisse. Um deles era Rodrigo Almeida, vice-presidente de operações. Rafael o conhecia há mais de 10 anos. Com licença, murmurou Rafael abaixando a cabeça e empurrando o carrinho em direção à porta. Espera aí, a voz de Rodrigo o fez congelar. Essa sala tá limpa? Sim, senhor. Acabei agora. Olha, tem uma mancha aqui na mesa. Rodrigo apontou para uma marca quase imperceptível na superfície envernizada. Limpa de novo. Rafael sentiu o sangue ferver, mas engoliu o orgulho. Claro, senhor. Voltou com um pano e começou a esfregar a mesa enquanto os 3 executivos conversavam, como se ele não estivesse ali, como se fosse um móvel, uma ferramenta. Então, sobre aquele corte de custos que o Mendes aprovou, dizia um deles, a gente vai ter que demitir pelo menos 50 pessoas da base operacional. 50? Rodrigo assobiou. Isso vai doer. Vai, mas não tem jeito. Ele quer margem de lucro maior neste trimestre. E a gente já cortou tudo que podia em cima. Agora é a vez de baixo. Rafael esfregava a mesa com força excessiva, tentando controlar a raiva que crescia dentro dele. Ele havia aprovado aquele corte, sim, mas no papel. Números numa planilha. Nunca havia pensado nas 50 vidas reais que seriam destruídas. Nas 50 famílias que perderiam sua fonte de sustento. Bom, fazer o quê, né? Suspirou o 3º executivo. Negócios são negócios. Exato. E pelo menos a gente tá seguro. Rodrigo riu. Faz bem ser de cima, né? Rafael terminou de limpar e saiu daquela sala com as pernas bambas. No corredor, encostou-se na parede e respirou fundo.
tentando não vomitar. Aquelas palavras haviam saído da boca de Rodrigo, seu amigo, seu parceiro de negócios. Um homem que ele considerava ético e humano. Mas ali estava a verdade nua e crua. Eles eram humanos apenas entre si. Para quem estava abaixo na hierarquia, eram apenas números. O turno terminou às 7h15. Rafael estava atrasado novamente, mas Valdir não reclamou. No vestiário, enquanto trocava de roupa, ouviu mais conversas reveladoras. "Mano, minha filha tá doente e eu não posso faltar", dizia um jovem rapaz ao telefone, a voz embargada. "Mas se eu faltar, vou perder o dia e não tenho como perder o dia, entende? A gente tá contado moedas para chegar no fim do mês." Outro funcionário, um homem mais velho, estava sentado no banco com a cabeça entre as mãos. "Você tá bem, seu Mauro?" perguntou alguém. "Tô não, filho. Minha pressão tá nas alturas. Médico disse que eu preciso diminuir o ritmo, mas como? Se eu pedir para sair mais cedo, me mandam embora. Se eu continuar nesse ritmo, vou ter um treco." Rafael saiu do vestiário com os olhos marejados. Entrou no carro, mas não conseguiu dirigir imediatamente. Ficou ali, parado no estacionamento, observando seus funcionários saírem um a um. Cada rosto carregava uma história de luta, de cansaço, de resignação. E ele, Rafael Mendes, bilionário aclamado, estava do outro lado daquela realidade. Não como solução, mas como parte do problema. Pegou o celular e abriu as redes sociais. Lá estava ele, sorridente numa foto de 3 semanas atrás, discursando num evento sobre liderança humanizada e empresas com propósito. Os comentários eram cheios de elogios. "Inspirador! Exemplo de líder! Precisamos de mais empresários assim!" Rafael trancou o celular e o jogou no banco do passageiro. Aquilo tudo era mentira. Uma grande e elaborada mentira que ele havia contado para si mesmo e para o mundo. Dirigiu de volta ao hotel com lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou acordado, olhando para o teto, as vozes de seus funcionários ecoando em sua mente como um coro de fantasmas. "O difícil é ser invisível. Minha depressão começou neste prédio. Negócios são negócios. Se a gente parar para pensar, enlouquece", Rafael pensou. E estava enlouquecendo. O terceiro dia começou diferente. Rafael acordou com uma determinação sombria instalada no peito. Não era mais apenas curiosidade ou investigação corporativa. Agora era pessoal. Cada história que ouvia, cada humilhação que testemunhava, cravava-se fundo em sua consciência como estilhaços de vidro. Enquanto vestia o uniforme azul marinho no quarto do hotel, observou suas mãos. Em menos de uma semana como faxineiro, já estavam ásperas, com pequenos cortes e calos começando a se formar. Mãos que antes assinavam contratos milionários, agora esfregavam vasos sanitários. E mesmo assim, aquele trabalho braçal parecia menos sujo que as decisões que tomava em sua sala climatizada no último andar. Às 4h30 da manhã, estacionou o Onix batido no mesmo lugar de sempre. O céu de São Paulo ainda estava escuro, pontilhado apenas pelas luzes dos prédios comerciais que nunca dormiam completamente. Enquanto caminhava até a entrada de serviço, Rafael percebeu algo que antes não havia notado: a solidão daquele horário. As pessoas que trabalhavam na madrugada existiam num mundo paralelo, invisível para aqueles que chegavam quando o sol já estava alto. Na sala de ponto, encontrou rostos conhecidos. Neuza estava lá, com seu uniforme desbotado. Havia também Jorge, um senhor negro de cabelos grisalhos que devia ter mais de 60 anos, e Vanessa, uma mulher jovem, grávida de uns 6 meses, cuja barriga já era bastante proeminente sob o uniforme. "Bom dia", Rafael cumprimentou. Neuza respondeu com um sorriso cansado. Jorge apenas acenou. Vanessa não levantou os olhos do celular. Valdir apareceu com sua prancheta, distribuindo as áreas de trabalho. "Roberto, hoje você pega do 5º ao 7º andar. E preciso que você ajude a Vanessa nos andares dela também. Ela não está conseguindo dar conta sozinha com a gravidez." Rafael olhou para Vanessa, que finalmente ergueu o rosto. Seus olhos estavam fundos, marcados por uma exaustão que ia muito além do cansaço físico. "Sem problema", disse Rafael. "A gente se organiza." Vanessa assentiu em silêncio e pegou seu carrinho de limpeza. Rafael a seguiu até o elevador de serviço, notando como ela se movia devagar, uma mão sempre apoiando a lombar. "Você não deveria estar de licença?" perguntou ele quando as portas do elevador se fecharam, deixando-os sozinhos.
Vanessa soltou uma risada sem humor. Licença? Eu ainda tenho 3 meses pela frente. Não posso parar de trabalhar agora, senão não vai ter dinheiro para o enxoval do bebê. E depois que ele nascer, vou ter só 4 meses de licença. Depois disso, tenho que voltar se não perco o emprego. Mas a empresa não oferece licença estendida? Oferece, mas não é remunerada. Vanessa olhou para ele com uma expressão que misturava cansaço e impaciência, como se estivesse explicando o óbvio para uma criança. Você é novo aqui, né? Ainda não entendeu como funciona. Aqui, a gente só tem direito ao mínimo que a lei obriga. Nada além disso. E às vezes nem isso. O elevador parou no 5º andar. Rafael saiu atrás de Vanessa, a mente fervilhando. Ele sabia que a empresa oferecia licença maternidade estendida. Havia lido nos relatórios de RH, 6 meses totalmente remunerados. Era motivo de orgulho nos discursos corporativos sobre responsabilidade social. Espera, ele a segurou delicadamente pelo braço. A empresa oferece 6 meses de licença remunerada. Tá nos nossos benefícios. Vanessa o encarou com um olhar que ele nunca esqueceria. Era um misto de raiva, tristeza e uma espécie de pena dele, como se ele fosse ingênuo demais para entender a realidade. Isso é para os funcionários de cima, querido. Para os efetivos. Eu sou terceirizada. Trabalho para a empresa de limpeza que presta serviço aqui. A gente não tem esses benefícios. A gente mal tem o básico. Rafael sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Claro, os terceirizados. Ele havia aprovado a terceirização de serviços não essenciais 3 anos atrás. Corte de custos, eficiência operacional, redução de encargos trabalhistas, números numa planilha. Mas ali estava o resultado. Uma mulher grávida limpando 4 andares de um prédio corporativo na madrugada porque não tinha escolha. Desculpa, foi tudo que conseguiu dizer. Desculpa por quê? Você não tem culpa de nada. Vanessa deu de ombros e começou a limpar. É assim que o mundo funciona. Uns nascem em cima, outros embaixo. E a gente que nasceu embaixo, a gente aprende a aguentar. Trabalharam lado a lado por 2 horas. Rafael observava Vanessa se esforçar para alcançar lugares altos, se curvar para limpar cantos baixos, carregar baldes pesados. A cada movimento, ela fazia uma careta de dor que tentava disfarçar. Deixa eu fazer isso, oferecia Rafael repetidamente. Eu dou conta, ela respondia com teimosia, mas não dava, e os dois sabiam disso. Foi no 6º andar, enquanto limpavam a copa, que Vanessa finalmente desabou. Ela estava tentando alcançar a parte superior de um armário quando cambaleou. Rafael a segurou antes que caísse. Calma, calma. Ele a ajudou a sentar-se numa cadeira. Você precisa descansar. Não posso descansar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Vanessa. Se o Valdir me pegar parada, ele vai reclamar. E se ele reclamar para o gerente da empresa de limpeza, eu posso ser mandada embora. E eu preciso desse emprego. Eu preciso muito. Ela começou a soluçar, as mãos tremendo enquanto seguravam a barriga. Rafael sentiu seu coração se partir em pedaços. Tudo bem, tudo bem. Ele ajoelhou-se na frente dela. Eu termino seu turno. Você fica aqui descansando. Se alguém perguntar, digo que você foi ao banheiro. Você não precisa fazer isso. Eu sei, mas eu quero. Vanessa o olhou com os olhos cheios de lágrimas e, pela primeira vez desde que se conheceram, sorriu de verdade. Obrigada, Roberto. Você é diferente. Rafael terminou o trabalho de Vanessa e o seu próprio, o que significou 3 horas extras de trabalho intenso. Quando finalmente registrou a saída, eram quase 8h30 da manhã. Valdir não estava contente. Você está atrasando todo dia, rapaz. Isso não pode virar hábito. Desculpa, Valdir. Tô ainda pegando o jeito. Pega logo, senão não vai durar muito tempo aqui. No vestiário, Rafael encontrou Jorge, o senhor de cabelos grisalhos que havia visto no registro de ponto. Ele estava sentado no banco, massageando os joelhos com uma expressão de dor. Problemas nas juntas? Perguntou Rafael. Artrose. Jorge respondeu sem erguer os olhos. 22 anos limpando o prédio cobram seu preço. 22 anos? É. Comecei aqui quando esse prédio foi inaugurado. Vi esse lugar crescer. Vi muita gente passar. Mas eu continuo aqui, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Jorge finalmente ergueu os olhos e Rafael viu ali uma profundidade de cansaço que ia além do físico. Era um cansaço existencial, de alguém que havia desistido de sonhar. Sabe qual é a pior parte? Continuou Jorge. Não é o trabalho pesado, não é o salário baixo,
É saber que eu vou morrer fazendo isso. Meu sonho era ser técnico de informática. Até cheguei a fazer um curso há uns 15 anos, mas nunca consegui uma oportunidade. E agora, com 63 anos, com o corpo quebrado e sem diploma universitário, acabou. Esse é meu destino até a aposentadoria, se eu viver até lá. As palavras de Jorge ecoaram no silêncio do vestiário como uma sentença de morte. Rafael não conseguiu responder. O que poderia dizer? Que havia esperança? Que as coisas poderiam mudar? Seria mentira. Saiu do vestiário e caminhou até o carro, mas antes de entrar, algo o fez parar. Olhou para o prédio imenso da Mendes Tech, com suas janelas espelhadas brilhando sob o sol da manhã. Dali parecia um símbolo de sucesso, de progresso, de realização. Mas Rafael agora conhecia o que havia dentro. Conhecia as pichações nas paredes dos banheiros. Conhecia os corredores onde pessoas como Neuza, Vanessa e Jorge existiam como fantasmas, invisíveis para aqueles que usufruíam dos espaços que eles mantinham limpos. Se essa parte da história também mexeu com você, me diga de qual cidade do Brasil você está me acompanhando. Queria saber se essas histórias chegam longe ou se ficam apenas ecoando aqui, neste silêncio que ninguém quer ouvir. Rafael entrou no carro e dirigiu até o hotel, mas não foi para o quarto, foi direto para o bar. Pediu uma dose dupla de uísque às 9 da manhã e a bebeu de um gole só. Depois pediu outra. O barman o olhou com curiosidade, mas não comentou nada. Rafael ficou ali por 2 horas, bebendo devagar, tentando afogar as vozes em sua cabeça. Mas elas continuavam lá, persistentes, implacáveis. Uns nascem em cima, outros embaixo. Eu vou morrer fazendo isso. A gente aprende a aguentar. Quando finalmente voltou para o quarto, bêbado e cambaleando, Rafael caiu na cama e chorou. Chorou por Vanessa e seu bebê. Chorou por Jorge e seus sonhos mortos. Chorou por Neuza e sua invisibilidade. Mas principalmente chorou por si mesmo, pelo monstro que havia se tornado sem perceber, pelo sistema cruel que havia construído e perpetuado, tudo em nome do lucro e da eficiência. Às 3 da tarde, ainda tonto da bebida, Rafael ligou para Marcelo, seu diretor de operações. Rafael, graças a Deus você está bem? Estava preocupado com seu sumiço. Marcelo, a voz de Rafael estava rouca. Preciso que você me passe uma informação. Claro, o que você precisa? Quantos funcionários terceirizados nós temos? Houve uma pausa do outro lado. Terceirizados? Deixa eu ver, acho que uns 250. Por quê? E eles têm os mesmos benefícios que os funcionários efetivos? Não, claro que não. Eles são regidos por contratos diferentes. É mais barato assim, você sabe disso. Eu sei. Rafael fechou os olhos. Eu sei disso. Desligou o telefone sem se despedir. 250 pessoas. 250 Vanessas, Jorges e Neuzas. 250 vidas existindo nas sombras de seu império brilhante. E ele, Rafael Mendes, era diretamente responsável por cada uma delas. Rafael não dormiu naquela noite. Ficou deitado no escuro do quarto de hotel, os olhos fixos no teto, a mente girando em círculos intermináveis. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Vanessa contorcido de dor, as mãos de Jorge massageando os joelhos destruídos, o sorriso resignado de Neuza. Às 3 da manhã levantou-se e foi até a janela. São Paulo nunca dormia completamente. As luzes da cidade piscavam como estrelas terrestres, cada uma representando uma vida, uma história, uma luta silenciosa. Quantas dessas luzes pertenciam a pessoas como seus funcionários terceirizados? Quantas representavam trabalhadores invisíveis que sustentavam o mundo enquanto outros colhiam os louros? Quando chegou ao prédio às 4h20 da manhã do quarto dia, algo havia mudado dentro dele. Não era mais apenas observação, era necessidade, necessidade de entender completamente, de mergulhar até o fundo naquela realidade que havia criado. No registro de ponto encontrou um rosto novo. Um rapaz negro, magro, não devia ter mais de 19 anos. Seus olhos estavam arregalados, nervosos, as mãos tremendo levemente enquanto segurava o cartão de ponto. Primeiro dia? Rafael perguntou gentilmente. O garoto assentiu. Sou o Lucas. Tô muito nervoso, cara. Nunca trabalhei de faxineiro antes. Relaxa, você pega o jeito. Eu também sou novo aqui. Roberto estendeu a mão. Lucas apertou sua mão com força, agradecido por encontrar alguém amigável. Valdir apareceu e designou Lucas para trabalhar junto com Rafael nos andares inferiores. Durante o trajeto até o segundo andar,
Lucas não parou de falar, a ansiedade transbordando em palavras. Mano, eu preciso muito que dê certo aqui. Minha mãe tá doente, meu pai sumiu quando eu era criança. E eu larguei a escola no 2º ano do ensino médio para ajudar em casa. Esse é meu primeiro emprego de verdade, sabe? Carteira assinada, tudo certinho. Rafael sentiu um aperto no peito. Quantos anos você tem? 18, fiz mês passado, 18 anos. A mesma idade que Rafael tinha quando entrou na universidade, quando seu maior problema era decidir qual festa frequentar no fim de semana. E ali estava Lucas, carregando o peso de uma família inteira nos ombros ainda tão jovens. Você vai se dar bem, disse Rafael, e realmente desejava que fosse verdade. Trabalharam juntos durante a primeira hora. Rafael ensinou Lucas a usar os produtos de limpeza, a organizar o carrinho, a trabalhar de forma mais eficiente para poupar energia. O garoto era esforçado, atento, desesperado para provar seu valor. Meu sonho é subir aqui dentro, sabe? Lucas comentava enquanto esfregava o chão. Quem sabe um dia eu não trabalho num desses escritórios de terno com computador e tudo. Rafael parou de limpar por um segundo. Olhou para Lucas, para aquele brilho de esperança ainda vivo em seus olhos, e não teve coragem de dizer a verdade, que as chances de alguém como ele subir naquela hierarquia eram praticamente inexistentes, que o sistema estava desenhado exatamente para manter pessoas como Lucas na base, sustentando o peso enquanto outros subiam em suas costas. Nunca pare de sonhar, foi o que conseguiu dizer. Às 6 da manhã, enquanto limpavam a copa do 3º andar, ouviram vozes se aproximando. 2 executivos entraram, absortos em uma conversa ao telefone via viva voz. Rafael reconheceu um deles, Fernando Prado, diretor financeiro. Um homem que ele próprio havia contratado 5 anos atrás. Os executivos pegaram café e se sentaram à mesa, completamente indiferentes à presença de Rafael e Lucas, que continuavam limpando a poucos metros de distância. Então, sobre os bônus de fim de ano, dizia Fernando, consegui aprovar um aumento de 20% para a diretoria. No total vai dar uns 3 milhões distribuídos entre nós. Excelente! Comemorou o outro. Aí o pessoal de baixo. Eles vão receber o padrão. Um salário extra, como sempre. Tentei cortar isso também, mas o jurídico disse que é obrigação legal. Pena. 3 milhões dariam para muita coisa. Rafael limpava a mesma mancha na pia há 5 minutos, as mãos tremendo de raiva. Lucas trabalhava em silêncio ao lado, a cabeça baixa, os ombros tensos. Será que ele entendia o que aquela conversa significava? Que seu trabalho duro durante um ano inteiro valia menos aos olhos daqueles homens do que uma reunião de 20 minutos? Quando os executivos finalmente saíram, Lucas soltou um suspiro longo. 3 milhões, murmurou. Eu ia precisar trabalhar 200 anos para juntar isso. A voz do garoto carregava uma mistura de incredulidade e derrota. Rafael viu em tempo real um pedaço daquela esperança nos olhos de Lucas se apagar. O sistema é injusto, disse Rafael, as palavras saindo amargas. Muito injusto. Lucas concordou, voltando ao trabalho. Mas o que a gente vai fazer, né? Reclamar não paga conta. Continuaram trabalhando em silêncio. Rafael sentia a raiva crescer dentro dele como uma tempestade. Não era raiva dos executivos especificamente, era raiva do sistema. Um sistema que ele havia ajudado a construir e perpetuar. No 4º andar, encontraram Neuza limpando os banheiros. Ela parecia pior que nos dias anteriores. Os olhos ainda mais fundos, os movimentos mais lentos. Neuza, você tá bem? Perguntou Rafael. Ela levantou os olhos e ele viu lágrimas prestes a cair. Não tô não, Roberto. A voz dela saiu trêmula. Minha filha, ela passou no vestibular. Engenharia, na USP. Rafael sorriu, confuso. Mas isso é ótimo. Por que você tá chorando? Porque ela não vai poder estudar. Neuza deixou as lágrimas caírem. Mesmo sendo universidade pública, tem livros, transporte, alimentação, a gente não tem condição. Eu trabalho aqui há 12 anos e não consigo dar para minha filha a chance de estudar. Que tipo de mãe eu sou? Ela desabou em soluços. Rafael a abraçou, sentindo o corpo dela tremer contra o seu. Lucas ficou ali, parado, sem saber o que fazer, os próprios olhos marejados. Quanto? Perguntou Rafael. Quanto ela precisa por mês? Uns R$ 1.500, mais ou menos. Neuza se afastou, limpando o rosto com as costas da mão. Mas eu ganho 2.200. Mal dá para pagar aluguel e comida. Não tem de onde tirar isso. R$ 1.500.
O valor que Rafael gastava em uma única refeição em restaurantes caros. O valor que era menos de 1% de um de seus bônus mensais. E ali estava Neuza, destruída, porque não conseguia juntar essa quantia para salvar o futuro da filha. Sua filha vai estudar, disse Rafael, a voz firme. Eu vou te ajudar. Não, Roberto, você mal começou aqui, não pode. Eu posso e vou. Ele segurou as mãos dela. Eu dou um jeito, prometo. Neuza o olhou com uma mistura de incredulidade e gratidão, mas não teve tempo de responder. Valdir apareceu no corredor, o rosto fechado. Vocês três, gritou. Que reunião é essa? Tem trabalho para fazer. Neuza, você está atrasada. Roberto, você também. Mexam-se. Separaram-se rapidamente, voltando às suas tarefas. Mas Rafael não conseguia se concentrar. A dor de Neuza havia aberto uma ferida dentro dele que não podia mais ser ignorada. O turno terminou às 7h30. Rafael estava exausto, mas foi direto para o vestiário procurar Jorge. Encontrou o velho senhor sentado no mesmo lugar de sempre, massageando os joelhos. Jorge, chamou. Posso te fazer uma pergunta? Claro, rapaz. Se você pudesse mudar uma coisa nessa empresa, o que seria? Jorge soltou uma risada sem humor. Uma coisa? Só uma? Ele pensou por um momento. Sabe, eu não queria nem aumento de salário. Não queria benefícios extravagantes. Eu só queria respeito. Queria que quando eu limpasse uma sala e um executivo entrasse, ele dissesse bom dia. Queria que quando eu trabalhasse no corredor, as pessoas não desviassem de mim como se eu fosse invisível. Queria ser tratado como ser humano, não como uma ferramenta descartável. Ele parou, a voz falhando. A gente não é só mão de obra, sabe? A gente tem nome, tem história, tem família, mas aqui dentro a gente é só o faxineiro, como se isso fosse tudo que a gente é. Rafael sentou-se ao lado de Jorge no banco do vestiário. Ali naquele espaço apertado que cheirava a suor e desinfetante, entre homens e mulheres quebrados por anos de trabalho invisível, ele finalmente entendeu a magnitude do que havia feito. Não era sobre salário, não era sobre benefícios, era sobre dignidade. Era sobre reconhecer a humanidade de cada pessoa que tornava seu império possível. Jorge, disse Rafael, a voz embargada, eu sinto muito. E sentir muito por quê, rapaz? Você acabou de chegar aqui. Eu sei, mas mesmo assim, sinto muito. Saiu do vestiário com as pernas bambas e foi direto para o carro. Mas antes de entrar, fez algo que não havia feito nos dias anteriores. Voltou ao prédio pela entrada principal, subiu até o 20º andar, onde ficava sua sala de CEO, e entrou usando suas digitais. A sala estava vazia e escura. Rafael ligou as luzes e olhou ao redor. O espaço era enorme, luxuoso. Piso de madeira importada, vista panorâmica de São Paulo, móveis de grife. Sua mesa era maior que o vestiário onde Jorge massageava os joelhos doloridos. Caminhou até a janela e observou a cidade acordando lá embaixo. De cima tudo parecia perfeito, ordenado, eficiente. Mas Rafael agora conhecia a verdade. Conhecia o preço humano de cada número em suas planilhas. Conhecia os rostos por trás das estatísticas de redução de custos operacionais. Se você está me ouvindo agora, de qualquer lugar que seja, eu queria saber. Você também já se sentiu invisível? Já trabalhou em algum lugar onde ninguém via você de verdade? Me conta nos comentários de qual parte do mundo você está me acompanhando nessa história. Rafael pegou o telefone da mesa e ligou para Marcelo. Marcelo, sou eu. Precisa marcar uma reunião de emergência com toda a diretoria. Rafael, são 8 da manhã. E você estava sumido onde... Não importa onde eu estava, cortou Rafael. Marca a reunião para amanhã. Todos os diretores, sem exceção. Vamos falar sobre mudanças estruturais na empresa. Que tipo de mudanças? Rafael olhou pela janela mais uma vez, vendo o formigueiro humano lá embaixo, cada pessoa carregando suas batalhas invisíveis. Mudanças necessárias, respondeu. Mudanças que já deveriam ter sido feitas há muito tempo. Desligou antes que Marcelo pudesse questionar mais. Ficou ali parado, sozinho em sua sala imperial, sentindo o peso de cada decisão que havia tomado, de cada vida que havia afetado sem perceber. A transformação havia começado e não havia mais volta. Rafael não voltou ao hotel naquela noite. Permaneceu em sua sala no 20º andar até o amanhecer, sentado na poltrona de couro italiano, observando São Paulo acordar através das janelas panorâmicas. A cidade se transformava gradualmente, das luzes noturnas para o cinza do alvorecer,
e depois para o alaranjado do sol nascente. Sua mente não parava. Cada conversa ouvida, cada rosto marcado pelo cansaço, cada história de luta e resignação passava diante de seus olhos como um filme em loop infinito. Vanessa grávida limpando 4 andares. Jorge com os joelhos destruídos após 22 anos. Neuza chorando pela filha que não poderia estudar. Lucas com seus 18 anos e esperanças que seriam sistematicamente esmagadas. Às 6 da manhã, Rafael tomou banho no banheiro privativo de sua sala, vestiu um terno que guardava ali para emergências e desceu para o subsolo. Queria ver seus funcionários chegando mais uma vez, mas agora com outros olhos. Ficou escondido perto da entrada de serviço observando. Eles chegavam em grupos pequenos ou sozinhos, rostos cansados, ombros curvados. Registravam ponto em silêncio, pegavam seus carrinhos de limpeza e desapareciam pelos corredores como fantasmas que só existiam nas horas em que o resto do mundo ainda dormia. Rafael reconheceu cada um deles agora. Sabia seus nomes, suas histórias, suas dores. Não eram mais estatísticas em relatórios de RH. Eram pessoas reais, com sonhos reais e problemas reais. Voltou para sua sala e começou a trabalhar. Abriu planilhas, relatórios financeiros, documentos de políticas internas. Trabalhou por 3 horas ininterruptas, fazendo cálculos, anotações, traçando planos. Quando Marcelo chegou às 9h30, encontrou Rafael cercado de papéis, o rosto marcado por uma determinação que ele nunca havia visto antes. Rafael, que história é essa de reunião de emergência? O que está acontecendo? Senta, Marcelo. Rafael apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Preciso te contar algumas coisas. Durante a hora seguinte, Rafael relatou tudo. A infiltração, o disfarce, os dias trabalhando como faxineiro, cada história que havia testemunhado, cada injustiça que havia presenciado. Marcelo ouvia em silêncio, o rosto oscilando entre choque, incredulidade e algo que parecia constrangimento. Você fez o quê? Foi tudo que conseguiu dizer quando Rafael terminou. Eu precisava ver a verdade. E vi. E agora preciso consertar isso. Rafael, você está cansado. Talvez precise de uns dias de descanso. Não estou cansado, Marcelo. Rafael bateu a mão na mesa. Estou acordado. Pela primeira vez em anos estou realmente acordado. E você também deveria estar. Marcelo se remexeu desconfortável na cadeira. Olha, eu entendo que o que você viu foi perturbador, mas é assim que o mercado funciona. Todas as empresas fazem isso. Terceirização e hierarquia salarial. É o modelo de negócios padrão. E se o modelo de negócios padrão for desumano, então todas as empresas são desumanas. Marcelo deu de ombros. Mas os acionistas querem lucro, Rafael. Eles não se importam com histórias tristes de funcionários. Eles querem ver números crescendo. Rafael levantou-se e caminhou até a janela. Eu me importo. Você é dono majoritário, pode se importar o quanto quiser, disse Marcelo. Mas não pode ignorar a realidade do mercado. Se você começar a aumentar custos operacionais drasticamente, os investidores vão pirar. A concorrência vai nos engolir. Você pode até quebrar a empresa tentando ser bonzinho. Rafael virou-se para encará-lo. Podemos provar que é possível ter uma empresa lucrativa e humana. Podemos ser pioneiros em tratar pessoas com dignidade sem sacrificar resultados. Marcelo suspirou, claramente cético. Você é o chefe. Se quer tentar, vou te apoiar. Mas não diga que não te avisei. A reunião da diretoria foi marcada para as 14h. Rafael passou as horas seguintes preparando sua apresentação. Mas não era uma apresentação normal, com gráficos e projeções de lucro. Era algo diferente, algo que ele nunca havia feito antes. Às 14h, todos os diretores estavam reunidos na sala de conferências principal. 8 pessoas, cada uma responsável por uma área crítica da empresa. Rafael os conhecia bem. Havia contratado a maioria deles. Confiava em sua competência, mas agora se perguntava se compartilhavam seus valores. Boa tarde, começou Rafael de pé na cabeceira da mesa. Obrigado por virem com tão pouca antecedência. Sei que muitos tiveram que remarcar compromissos importantes. Rafael, está tudo bem? Perguntou Carolina, a diretora de marketing. Você sumiu por dias, ninguém conseguiu te encontrar. Estou bem. Melhor do que estive em muito tempo, na verdade. Ele respirou fundo. Passei os últimos 5 dias trabalhando nesta empresa. Trabalhando? Fernando, o diretor financeiro, franziu a testa. Você sempre trabalha aqui. Não da forma como vocês pensam. Rafael clicou no controle remoto.
e a tela atrás dele se acendeu, mostrando uma foto dele vestido com o uniforme de faxineiro. Passei 5 dias disfarçado, trabalhando como parte da equipe de limpeza terceirizada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Alguns diretores olharam uns para os outros confusos, outros arregalaram os olhos incrédulos. Você está brincando, disse Rodrigo, vice-presidente de operações. Não estou. E o que descobri foi devastador. Rafael começou a falar, e as palavras saíram em torrente. Contou sobre Vanessa e a gravidez, sobre Jorge e os sonhos mortos, sobre Neuza e a filha que não poderia estudar. Contou sobre as pichações nos banheiros, sobre as conversas que ouviu, sobre a invisibilidade e o desrespeito. Alguns diretores pareciam genuinamente tocados, outros desconfortáveis, e alguns, como Fernando, claramente irritados. Com todo respeito, Rafael, disse Fernando, isso soa como um surto. Você se disfarçou, trabalhou alguns dias em condições diferentes e agora quer virar toda a estrutura da empresa de cabeça para baixo? Não é um surto, é consciência. Rafael o encarou. Se sim, quero mudanças. Mudanças profundas. Que tipo de mudanças? Perguntou Patrícia do RH, a voz cautelosa. Rafael respirou fundo e começou a listar. Primeiro, vamos acabar com a terceirização. Todos os funcionários que prestam serviços essenciais nesta empresa, limpeza, segurança, manutenção, serão contratados diretamente, com os mesmos benefícios dos demais funcionários efetivos. Isso vai aumentar nossos custos em pelo menos 30%, protestou Fernando. Segundo, Rafael continuou, ignorando a interrupção, vamos implementar um piso salarial digno. Ninguém que trabalhe 40 horas por semana nesta empresa vai ganhar menos de R$4.000. 4.000? Fernando estava vermelho. O salário mínimo regional é menos da metade disso. O salário mínimo regional é uma vergonha e você sabe disso. Rafael rebateu. Ninguém consegue viver com dignidade ganhando menos que isso em São Paulo. Terceiro, continuou, licença maternidade e paternidade estendida para todos. 6 meses para mães, 2 meses para pais, totalmente remunerados. Quarto, programa de educação corporativa. Vamos pagar cursos técnicos e até graduações para funcionários que quiserem estudar, independente da área em que trabalhem. Quinto, canal de escuta ativa. Quero reuniões mensais onde qualquer funcionário de qualquer nível possa falar diretamente com a diretoria sobre problemas e sugestões. A cada item que Rafael listava, mais barulho surgiu ao redor da mesa. Alguns diretores tentavam falar ao mesmo tempo, outros balançavam a cabeça em negativa. Isso é insustentável. Fernando bateu a mão na mesa. Você vai quebrar a empresa. Os acionistas vão te destituir. Isso é loucura. É justiça. Rafael gritou de volta e o silêncio retornou. Vocês não entendem. Nós construímos essa empresa nas costas de pessoas que mal conseguem sobreviver. Enquanto nós distribuímos 3 milhões em bônus entre 8 pessoas, temos 250 funcionários terceirizados que não têm nem licença médica decente. Mas é assim que o sistema funciona, argumentou Rodrigo, mais calmo. Você não pode mudar o sistema sozinho. Posso começar mudando esta empresa. Rafael sentou-se, exausto. E talvez, só talvez, outras empresas sigam o exemplo. Carolina, que havia ficado em silêncio até então, finalmente falou. Rafael, eu entendo de onde você está vindo. De verdade. O que você descobriu é chocante, mas você precisa pensar nos riscos. Se isso der errado, não é só você que perde. São todos os funcionários. Se a empresa falir tentando ser justa demais, todo mundo fica desempregado. Rafael olhou para ela e viu algo que não esperava. Medo genuíno. Não medo de perder privilégios, mas medo de que sua boa intenção pudesse causar um mal maior. Eu sei dos riscos, disse, mais suave. Passei a manhã inteira fazendo contas. Vai doer financeiramente no primeiro ano. Vamos ter que cortar em outras áreas. Menos eventos corporativos extravagantes, menos viagens em primeira classe, bônus da diretoria reduzidos em 50%. Isso gerou novos murmúrios de insatisfação. Mas, continuou Rafael, os números mostram que é viável. Não vamos quebrar. Vamos ter margem de lucro menor no curto prazo, mas maior retenção de funcionários, maior produtividade e melhor reputação. No longo prazo, acredito que vamos sair mais fortes. E se você estiver errado? Perguntou Fernando. Se eu estiver errado, assumo total responsabilidade. Mas preciso tentar.
Não posso mais viver sabendo que o meu sucesso está construído sobre o sofrimento de pessoas que mal consigo olhar nos olhos. A reunião se estendeu por mais 3 horas. Houve debates acalorados, discussões sobre viabilidade, ameaças veladas de renúncia, mas ao final, Rafael conseguiu o que precisava: aprovação para implementar as mudanças em caráter experimental por 1 ano. Não foi unanimidade. Fernando votou contra, junto com 2 outros diretores, mas a maioria, ainda que relutante, concordou em tentar. Quando todos saíram, Rafael ficou sozinho na sala de conferências. O sol já se punha lá fora, tingindo São Paulo de tons alaranjados e roxos. Ele havia dado o primeiro passo. O mais difícil ainda estava por vir: implementar as mudanças e provar que eram viáveis. Mas pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentia algo que não sabia mais que era capaz de sentir: esperança. Pegou o celular e discou o número de Marcelo. Preciso de uma lista com os nomes e endereços de todos os funcionários terceirizados e quero reunir todos eles amanhã de manhã. Preciso falar pessoalmente com cada um deles. Rafael, são quase 250 pessoas. Eu sei quantas são. Rafael olhou pela janela, imaginando Neuza voltando para casa naquele momento, carregando a dor de não poder dar um futuro melhor para a filha. E eu vou falar com todas elas pessoalmente, porque elas merecem ouvir de mim, não de um e-mail corporativo. Está bem, Marcelo suspirou. Você é impossível quando decide alguma coisa. Aprendi com os melhores. Rafael sorriu pela primeira vez em dias, desligou o telefone e ficou ali, parado no meio da sala vazia, sentindo o peso da responsabilidade que havia assumido. Mudar uma empresa não era fácil. Mudar um sistema era ainda mais difícil. Mas pela primeira vez ele não estava fazendo aquilo pelos lucros ou pela reputação. Estava fazendo pelas pessoas, pelas Vanessas, Jorges, Neuzas e Lucas deste mundo. E isso, Rafael percebeu, fazia toda a diferença. O auditório da Mendes Tech nunca havia sido usado para algo assim. Normalmente, aquele espaço de 300 lugares recebia palestras corporativas, apresentações de resultados trimestrais e eventos com clientes VIP. Mas naquela manhã de sexta-feira, às 7 horas, estava sendo preparado para algo completamente diferente. Rafael chegou às 6 quando ainda estava escuro. Queria supervisionar cada detalhe pessoalmente. As cadeiras foram reorganizadas em semicírculo, criando um ambiente mais íntimo e menos hierárquico. Ele mandou servir café da manhã de verdade. Pães frescos, frutas, sucos naturais, bolos caseiros. Não os salgadinhos industrializados que costumavam oferecer em eventos corporativos. Às 6h30, os funcionários terceirizados começaram a chegar. A confusão era visível em seus rostos. Muitos nunca haviam entrado naquele auditório. Alguns nem sabiam que ele existia. Chegavam em grupos pequenos, sussurrando entre si, claramente nervosos. O que será que aconteceu? Ouvia-se pelos corredores. Será que vão mandar todo mundo embora? Deve ser corte. Sempre é corte. Neuza entrou acompanhada de Jorge. Quando viu Rafael, agora sem disfarce, vestindo terno, parado próximo ao palco, seus olhos se arregalaram em choque. Ela puxou Jorge pelo braço e sussurrou algo em seu ouvido. O velho senhor olhou para Rafael e franziu a testa, confuso. Vanessa chegou pouco depois, a barriga de grávida ainda mais proeminente. Lucas entrava atrás dela, os olhos arregalados ao ver a grandiosidade do auditório. Valdir, o supervisor, estava perto da entrada, igualmente perdido. Às 7 em ponto, todos os 243 funcionários terceirizados estavam reunidos. O burburinho de conversas nervosas preenchia o espaço. Rafael subiu ao palco, sem microfone, sem PowerPoint, sem nada além de si mesmo e a verdade que precisava compartilhar. "Bom dia", começou, e sua voz ecoou no silêncio que se instalou. "Meu nome é Rafael Mendes. Sou o fundador e CEO desta empresa." Olhares confusos se entrecruzavam na plateia. "Eu os chamei aqui hoje porque preciso pedir desculpas e preciso contar uma história." Rafael respirou fundo e começou. Contou sobre a descoberta dos índices de insatisfação, sobre a decisão de se infiltrar, sobre os 5 dias trabalhando disfarçado como faxineiro. A cada revelação, o choque na plateia crescia. Alguns funcionários levavam as mãos à boca, outros se entreolhavam incrédulos. Neuza estava chorando silenciosamente. Jorge tinha os olhos fixos em Rafael.
uma expressão impossível de decifrar em seu rosto envelhecido. Durante esses 5 dias, continuou Rafael, a voz embargada, eu vi e ouvi coisas que partiram meu coração. Vi o quanto vocês trabalham duro. Vi o quanto são invisíveis para a maioria das pessoas neste prédio. Vi grávidas limpando 4 andares. Vi senhores com o corpo destruído por décadas de trabalho pesado. Vi mães chorando porque não podem dar educação para seus filhos. Ele parou, limpando as próprias lágrimas que começavam a cair. E percebi que eu, que construí esta empresa, que me orgulhava de ser um líder visionário, era na verdade parte do problema. Eu criei um sistema que funciona às custas do sofrimento de vocês. Um sistema onde alguns têm tudo e outros mal conseguem sobreviver. O silêncio no auditório era absoluto. 243 pares de olhos fixos nele. Algumas pessoas chorando abertamente. Mas hoje, a voz de Rafael ficou mais firme. Hoje isso muda. Hoje eu não venho aqui apenas para pedir desculpas. Venho para anunciar mudanças concretas que entram em vigor imediatamente. Ele fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras assentar. A partir de agora não existe mais terceirização nesta empresa. Todos vocês, absolutamente todos, serão contratados diretamente pela Mendes Tech. Carteira assinada, com todos os benefícios que qualquer funcionário efetivo tem. Um murmúrio percorreu a plateia. Algumas pessoas começaram a chorar mais alto. Isso significa, continuou Rafael, licença maternidade de 6 meses remunerada, licença paternidade de 2 meses, plano de saúde completo, vale alimentação e vale transporte dignos, e um piso salarial mínimo de R$4.000. O auditório explodiu. Pessoas se levantaram, algumas gritando de alegria, outras abraçando-se, muitas chorando copiosamente. Rafael precisou esperar quase 5 minutos para que o burburinho diminuísse. Além disso, ele ergueu a voz, estamos criando um programa de educação corporativa. Qualquer funcionário que queira estudar, seja curso técnico, graduação ou pós-graduação, terá bolsa integral paga pela empresa. Porque eu conheci pessoas aqui que têm sonhos. Sonhos que foram sufocados pela necessidade de sobreviver. E esses sonhos merecem uma chance. Lucas estava de pé, as mãos no rosto, soluçando. Vanessa segurava a barriga, lágrimas escorrendo livremente. Jorge permanecia sentado, mas suas mãos tremiam visivelmente. E, por último, Rafael desceu do palco e caminhou entre as fileiras de cadeiras. Quero dizer que eu errei. Errei muito. Errei ao não ver vocês. Errei ao tratá-los como números em uma planilha. Errei ao construir um império enquanto vocês mal conseguiam pagar o aluguel. Ele parou em frente a Neuza. Neuza, sua filha vai estudar. Eu pessoalmente vou garantir que ela tenha tudo o que precisa para cursar engenharia na USP. Neuza desabou em choro. Rafael a abraçou enquanto ela tremia em seus braços. Jorge, ele caminhou até o velho senhor. Você não vai morrer fazendo isso. Vamos pagar seu curso de técnico em informática e vou criar vagas no departamento de TI especificamente para pessoas em transição de carreira. Jorge cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros sacudiam com soluços que ele tentava sem sucesso controlar. Vanessa, Rafael se aproximou da jovem grávida. Você vai ter 6 meses de licença remunerada. E quando voltar, se quiser, vamos trabalhar um horário flexível para que você possa cuidar do seu bebê. Lucas, ele colocou a mão no ombro do garoto. Você disse que sonhava em trabalhar em um escritório. Vou te pagar um curso técnico em administração. E quando você se formar, terá uma vaga no departamento administrativo te esperando. O auditório inteiro era um mar de lágrimas. Funcionários se abraçavam, riam e choravam ao mesmo tempo. Alguns ainda não acreditavam no que estavam ouvindo. Eu sei, disse Rafael voltando ao centro do espaço. Que palavras são fáceis. Que promessas podem ser quebradas. Por isso todos os documentos de contratação estarão prontos na próxima semana. Isso não é uma promessa vazia. É um compromisso real, legal, documentado. Ele parou e olhou para cada setor do auditório. Vocês sustentam esta empresa. Vocês chegam quando ainda está escuro e trabalham enquanto a cidade dorme. Vocês limpam nossos espaços, garantem nossa segurança, mantêm tudo funcionando. Sem vocês não há empresa. É hora de eu reconhecer isso não apenas com palavras, mas com ações concretas. Onde quer que você esteja agora, me conta nos comentários. Você acredita que mudanças assim são possíveis? Que empresas podem ser lucrativas e humanas ao mesmo tempo?
Me diz de qual cidade você está me escutando, porque eu preciso saber que histórias como essa chegam longe. Valdir levantou a mão, tímido. Rafael acenou para que ele falasse. Senhor Mendes, eu trabalho com limpeza há 35 anos. Passei por dezenas de empresas e nunca em toda a minha vida vi algo assim. O senhor não precisa fazer isso. Por que está fazendo? Rafael pensou na pergunta. Pensou em Vanessa limpando 4 andares grávida. Em Jorge massageando os joelhos destruídos. Em Neuza chorando pela filha. Em Lucas tentando desesperadamente acreditar que havia esperança. Porque é o certo a fazer, respondeu simplesmente. Porque eu não quero construir um império em cima do sofrimento de pessoas boas. Porque dinheiro não significa nada, se para ganhá-lo eu preciso perder minha humanidade. A reunião terminou quase 2 horas depois. Rafael ficou ali, abraçando cada funcionário que se aproximava, ouvindo suas histórias, suas lágrimas, seus agradecimentos. Alguns não conseguiam falar, apenas o abraçavam e choravam. Outros contavam histórias de anos de luta, de humilhação, de invisibilidade. Quando finalmente todos saíram, Rafael ficou sozinho no auditório vazio. Sentou-se em uma das cadeiras e deixou-se desmoronar. Chorou por tudo que havia visto, por todos os anos em que esteve cego, por todas as pessoas que sofreu sem que ele percebesse. Mas também chorou de alívio, porque finalmente, depois de tanto tempo, estava fazendo algo que importava de verdade. Marcelo entrou no auditório e sentou-se ao lado dele. Isso foi intenso, disse, a voz rouca. Eu não esperava que fosse tão humano. Eles são humanos, Marcelo, sempre foram. Eu é que estava cego. Os acionistas vão pirar. Fernando já está enviando e-mails furiosos para todo mundo. Deixa ele ficar furioso. Rafael limpou o rosto. Isso é maior que Fernando. Maior que lucros trimestrais. É sobre o tipo de mundo que queremos construir. Nas semanas seguintes, a notícia se espalhou. A mídia pegou a história. Alguns celebraram Rafael como um visionário humanitário. Outros o chamaram de ingênuo, prevendo que a empresa quebraria em meses. Houve resistência interna. Fernando pediu demissão junto com 2 outros diretores. Alguns clientes corporativos cancelaram contratos, alegando que não queriam se associar a experiências sociais arriscadas. Mas algo inesperado aconteceu. A produtividade disparou. Funcionários antes apáticos e desmotivados agora trabalhavam com propósito e dedicação. A rotatividade caiu quase a 0. A qualidade dos serviços melhorou drasticamente. E mais, a história atraiu talentos. Profissionais competentes de outras empresas começaram a procurar a Mendes Tech, querendo trabalhar em um lugar que valorizava pessoas acima de lucros. 6 meses depois, contra todas as previsões pessimistas, a empresa não apenas sobreviveu, mas prosperou. O lucro havia diminuído 15%, mas a receita crescera 10% devido à melhoria operacional e à reputação positiva. Rafael estava em sua sala quando Neuza bateu à porta. Ela usava roupas casuais. Era sábado, seu dia de folga, mas havia pedido para visitá-lo. Entre, Neuza. Ele sorriu. Ela entrou tímida mesmo depois de todos aqueles meses, mas havia algo diferente nela. Seus olhos brilhavam. Não havia mais aquele peso de resignação. Senhor Mendes, Ela limpou a garganta. Minha filha começou a faculdade semana passada. Ela está radiante e eu queria agradecer pessoalmente. O senhor mudou nossas vidas. Você merecia isso, Neuza. Sempre mereceu. Tem mais uma coisa, ela sorriu. Eu me inscrevi no programa de educação corporativa. Vou fazer um curso técnico de enfermagem. Sempre quis trabalhar na área da saúde. Agora, aos 52 anos, vou ter essa chance. Rafael levantou-se e a abraçou. Estou muito orgulhoso de você. Quando Neuza saiu, Rafael voltou para a janela. Lá embaixo, São Paulo fervilhava com seus milhões de histórias. Quantas Neuzas, Jorges, Vanessas e Lucas existiam lá fora? Quantas pessoas invisíveis sustentavam o mundo enquanto outros colhiam os louros? Ele não podia mudar o mundo inteiro, mas havia mudado um pequeno pedaço dele. E talvez, apenas talvez, outros seguiriam o exemplo. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Lucas. Comecei o curso técnico hoje. Obrigado por acreditar em mim, seu Roberto. Ops, digo, senhor Mendes. Rafael sorriu. Ainda o chamava de Roberto às vezes, e Rafael não se importava, porque aquele nome o lembrava de quem ele realmente era
quando tirava o terno e os títulos pomposos. Apenas um homem tentando fazer o que era certo. A jornada estava longe de terminar. Havia muito trabalho pela frente, muitas resistências a enfrentar, muitas mudanças ainda por implementar. Mas Rafael havia aprendido algo fundamental naqueles 5 dias disfarçado. O verdadeiro sucesso não se media em cifras bancárias ou edifícios imponentes. Media-se em vidas tocadas, em dignidade restaurada, em sonhos ressuscitados, em lágrimas transformadas em sorrisos. E por essa métrica, Rafael Mendes finalmente era um homem bem-sucedido. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. Rafael observou a cidade, não mais com os olhos de um bilionário em sua torre de marfim, mas com os olhos de alguém que havia andado nas sombras e conhecia o peso de cada história invisível. E naquele momento, sentiu algo que não experimentava há anos: paz. Porque finalmente, depois de tanto tempo construindo impérios vazios, ele havia construído algo que realmente importava: humanidade.